Então estamos aí no nosso horário, 7h30. Nós vamos então dar início aqui às nossas atividades doutrinárias desta noite. É uma alegria mais uma vez retornar, ainda que virtualmente, a essa casa espírita pela qual eu tenho tanto carinho e rever, ainda que de maneira virtual, pelo chat, esses nossos amigos e amigas que nos acompanham, que acompanham os trabalhos da casa espírita. Então, para a gente iniciar, gostaria de convidar a todos e todas que possamos, nesse momento, fechar um pouco nossos olhos, olhar um pouquinho para dentro de cada um de nós, procurar sentir o pulsar dos nossos corações e procurar evocar nesse sentimento de paz, de tranquilidade, a imagem de Jesus, nosso Mestre, para que Ele possa, nesse momento, nos auxiliar e nos tocar, para que a mensagem desta noite possa nos ajudar na nossa caminhada, na nossa trajetória evolutiva, rumo ao aperfeiçoamento, rumo à perfeição a que todos nós estamos destinados. Então, gratidão por esta oportunidade e que tenhamos uma ótima noite. Eu sou Marco César, eu sou trabalhador da Associação Espírita Fé e Caridade, aqui em Florianópolis, que fica no centro da cidade. E nesta noite, então, a convite da nossa amiga Cirlei, estou com vocês aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema, Bússola Infalível. Imagino que vocês, intuitivamente, já devem imaginar do que eu estou falando, talvez alguns já conheçam, porque eu tirei esse trecho de uma mensagem do Emmanuel, que eu gosto bastante. Então a ideia é que a gente possa refletir um pouquinho sobre como que esta bússola infalível está orientando os nossos passos nesta encarnação presente. E para isso gostaria de relembrar inicialmente que nós, segundo a doutrina espírita, todos nós somos espíritos, estamos aqui encarnados de passagem nesta vida material. De maneira que nós podemos comparar essa nossa vida material a uma grande viagem, e é o que realmente Allan Kardec faz no capítulo 2, item 5, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fala que a nossa passagem na vida material pode ser considerada uma breve estada num país ingrato, como ele chama, ingrato porque ainda é muito permeada de dificuldades, de desafios, de tristezas, dada a nossa condição evolutiva. Mas é temporária, é passageira, e diríamos que em relação à vida espiritual, que é a vida que pré-existe e sobrevive à vida material, nossa vida primitiva, ela é uma breve estada, ela passa muito rápido. Então, comparando essa nossa vida material a uma viagem, é interessante pensar que numa viagem nós organizamos, geralmente organizamos essa viagem, ainda que estando aqui encarnados nós não tenhamos consciência disso, mas essa estada nesta vida material foi planejada, e diríamos que com vários detalhes, para que justamente essa experiência pudesse alavancar o nosso processo evolutivo, pudesse oportunizar a vivência de experiências que nos ajudassem a vencer as dificuldades do passado que ainda estão presentes em nós enquanto espíritos, e que vimos muitas vezes carregando ao longo de décadas, séculos e quem sabe até milênios, alguns desafios que não estamos conseguindo vencer. Então, a encarnação, esse momento, é um momento privilegiado. É um momento onde a espiritualidade conosco, quando temos condições, planeja para que nós possamos então aqui ter as experiências necessárias a fim de modificar o nosso padrão vibratório, a fim de modificar esses hábitos negativos ainda perniciosos que dificultam a nossa trajetória evolutiva. Então, na verdade, reencarnar é uma grande bênção que nós muitas vezes não aquilatamos, não temos a dimensão da importância que é a oportunidade de estarmos aqui encarnados. E muitas vezes
absorvidos pelas questões da materialidade, porque de fato, invariavelmente, acabamos deixando um pouco de lado a essência do que nos trouxe para a encarnação, né, a razão primária que nos trouxe a reencarnar, e nos apegamos às questões periféricas da nossa vida aqui na Terra, e aí diríamos então ao apego, muitas vezes, às questões materiais. Então buscamos muito mais, geralmente, satisfazer as nossas questões materiais, as nossas vontades, os nossos vícios que nós trazemos do passado, e esquecemos muitas vezes de buscar a essência que é a nossa evolução espiritual. E essa evolução ela vai se dar na medida em que nós somos confrontados com situações que nos exigem desenvolver determinadas virtudes e valores. Né? Então, quando a vida está muito mansa, vamos dizer assim, a gente acaba não conseguindo evoluir tanto. Quando esse barco da nossa viagem está navegando por mares muito tranquilos, muito serenos, né? O navegador não amplia tanto as suas qualidades, as suas virtudes, as suas habilidades na navegação desse mar. Né? Mas, ao contrário, aquele navegador que passa por momentos turbulentos, por navegações em que há muito vento, onda, enfim, desafios, é aquele navegador, então, que vai voltar, né, para o cais com mais habilidades, aprendendo muito mais coisas do que aquele outro, então, que não teve tantas oportunidades. E aí poderíamos dizer que, fazendo essa analogia para com a vida material, os desafios da vida material, que se apresentam em diversas áreas, em diversas gradações, de diversas naturezas, são aqueles que vão justamente alavancar o nosso processo evolutivo. E quando muitas vezes nós temos o olhar apenas para as questões materiais, nós buscamos a tranquilidade, a paz, o prazer imediato, e que de fato para o espírito que somos não vai trazer tantas oportunidades evolutivas. Mas a vida, ela nos ensina, nos ajuda, e quando nós estamos muitas vezes no caminho equivocado, a própria vida, o plano espiritual, aqueles que acompanham a nossa trajetória evolutiva nesta encarnação, nos auxiliam a retornar, então, para o caminho do aperfeiçoamento, para o caminho da evolução. E muitas vezes a dor chega e bate às nossas portas para que nós então saiamos do comodismo, para que nós enfrentemos as dificuldades que estão dentro de nós mesmos para poder então evoluir. Né? Lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, no capítulo 5, Kardec e os Espíritos vão dizer que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor, então, sendo um dos instrumentos que potencializa o nosso processo evolutivo. Mas muitas vezes nos achamos perdidos, não sabemos para onde navegar, não sabemos se temos que seguir essa ou aquela estrela, não sabemos quais são os caminhos que devemos trilhar para chegar no nosso destino, espiritualmente falando, nesta encarnação. E aí então dispomos, né, de uma bússola, de uma orientação segura, e diríamos aqui como Emmanuel, uma orientação, uma bússola infalível, que nunca se engana, que nunca erra. Né? E justamente Emmanuel vai nos dizer que essa bússola infalível são os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos e a sua vivência. Né? Aquilo que Jesus nos ensinou enquanto esteve conosco e aquilo que ele demonstrou através da sua vivência são o roteiro seguro para que nós possamos então alcançar a tão sonhada paz de consciência e alavancarmos o nosso processo evolutivo, então. Né? Lembrando que Jesus, para o Espiritismo, questão 625, é o modelo e guia. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ele servir de modelo e guia? E os Espíritos falam que esse modelo e guia é Jesus. Então, sempre que nós tivermos alguma dificuldade de saber qual caminho tomar, de saber qual trajetória seguir, de saber qual ação executar,
Pensemos em Jesus, olhemos os seus ensinamentos, olhemos as suas vivências e através desse manancial de conhecimento e de entendimento acerca da vida, nós então teremos então ali instrumental seguro para poder tomar as melhores decisões nas nossas vidas. Jesus então é esse caminho reto que nos auxilia neste processo evolutivo. É interessante lembrar também que Jesus não só é esse modelo e guia, como se fosse pouca coisa, né? Mas, além de tudo, além de ser um Espírito perfeito que está conosco a todo momento, Jesus também, segundo a doutrina espírita, é o governador do nosso planeta. Né? Jesus, então, governa o nosso planeta Terra. E é curioso que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai nos trazer uma informação muito preciosa acerca dessa governança de Jesus sobre o nosso planeta Terra. O livro inicia dizendo que na organização, no cuidado do nosso sistema solar, né, nas rédeas que sustentam as coletividades planetárias do nosso sistema solar, que organizam e orientam, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor da vida, da qual Jesus é um dos membros. Então Jesus é um dos membros dessa coletividade, dessa comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor para gestar o processo das almas que estão encarnadas, processo evolutivo das almas que estão encarnadas no sistema solar. Né? E aí ele vai dizer o seguinte: ao que foi dado saber, segundo as tradições espirituais, esta comunidade ela se reuniu apenas 2 vezes nas proximidades do nosso planeta Terra. A primeira vez, quando justamente a Terra, a massa que viria dar origem então ao nosso planeta Terra, se desprendia da nebulosa solar. Então, nesse primeiro momento, onde a Terra materialmente estava se formando, essa comunidade se reuniu então nas suas proximidades. E a segunda vez foi quando se decidia sobre a vinda de Jesus para o nosso planeta. Então vocês vejam como este acontecimento da vinda de Jesus para o nosso planeta é importante. Tão importante que reuniu os espíritos que coordenam todo o trabalho evolutivo do nosso sistema solar. Né? Então Jesus precisa ainda ser muito conhecido, muito estudado e muito vivido. Lembrando das palavras de Alcione, no livro Renúncia. Então, para quem não conhece, Emmanuel tem 5 romances, né, que são histórias da época de Jesus e mais recentes também, em que geralmente ele está envolvido. E aí um dos livros é o livro Renúncia. Então temos há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Ave Cristo e Renúncia. E no livro Renúncia, que se passa, se não me engano, no século XIII ou XIV ou XV, não tenho certeza agora, tem a personagem principal, que é Alcione, e ela diz que o Evangelho precisa ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Vou repetir. O Evangelho precisa ser conhecido, nós temos que conhecer a mensagem que está ali, né? Meditado, refletir sobre ele. Sentido, ele tem que fazer sentido, a gente tem que senti-lo em nosso coração. Ele tem que sensibilizar as fibras do nosso coração, mas mais do que isso. Para fechar o ciclo perfeito, ele precisa ser vivenciado. Vivenciado. E em outra oportunidade, em outro momento do mesmo livro, Alcione então vai dizer que o Evangelho é um vasto caminho ascensional. Ou seja, é através do Evangelho que nós galgamos esferas mais altas. Então ele é um vasto caminho ascensional para cima, cujo fim não atingiremos sem o conhecimento e a aplicação de todos os detalhes. Então precisaremos conhecer e aplicar todos os detalhes para atingir o ápice desta caminhada evolutiva que é sustentada pelo Evangelho. Porque, de fato, Jesus, quando participou, né, da
da criação da Terra, isso há muitos e muitos anos atrás, e aqui eu não vou dizer a idade da Terra, né, porque o próprio Livro dos Espíritos diz que, enfim, embora a ciência tenha uma opinião sobre isso, mas há outros entendimentos também, mas enfim, lá no início da criação da Terra, Jesus já era um espírito puro. Ele já havia alcançado o ápice, né, da pureza possível de nós espíritos. Então vocês vejam que e aí ele não errava mais. Né? Um espírito puro, vai dizer Santo Agostinho, se não me engano, no Livro dos Médiuns, se não me engano, ou São Luís, que esses espíritos puros não falem mais, não erram mais, né? Não tem mais equívocos, não tem mais nenhum apego à materialidade, eles estão totalmente depurados. E as suas encarnações servem apenas para servir de orientação para a gente. Então Jesus reencarnou, e essa comunidade de espíritos puros e eleitos acompanhou esse processo, porque foi um processo decisivo na trajetória evolutiva da humanidade, né? Nesse período em que a humanidade então alcançava essa condição de receber esses ensinamentos que o próprio Mestre daria para a gente. Mas a pergunta é, nós estamos pensando, estamos procurando conhecer a mensagem de Jesus? Estamos meditando sobre a mensagem de Jesus? Estamos buscando trazer a mensagem de Jesus para os nossos corações? E por último, estamos buscando vivenciar verdadeiramente a mensagem de Jesus? É uma pergunta que se faz. Né? Se Jesus, se a sua mensagem é a nossa bússola infalível, se esta encarnação é uma grande oportunidade para evoluirmos e pagarmos os débitos do passado que nós mesmos adquirimos, eu acho que um investimento na nossa felicidade seria buscar trazer Jesus mais para o nosso lado. E quando eu falo isso, claro, no sentido figurado, eu me refiro a conhecer, estudar os seus ensinamentos, estudar a sua vida e buscar aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Porque, do contrário, nós estaremos vivendo muito mais para a matéria, para as coisas materiais, que são um meio, que são um instrumento evolutivo, mas não são o fim do nosso processo evolutivo. Nós utilizamos a matéria nos possibilita alavancar o processo evolutivo, mas nós não estamos aqui para adquirir a matéria. Ou melhor, para nos apegarmos à matéria. O próprio Jesus fala que buscai o reino de Deus e todo o resto se vos acrescentará. Todo o resto. Né? Então a primeira coisa é a busca desse reino de Deus, é a busca da vivência dos ensinamentos que ele nos trouxe. Essa é a primeira coisa. Todo o resto ser-nos-á acrescentado a posteriori. Né? Mas, indubitavelmente, ainda que conheçamos tudo isso, ainda que entendamos tudo isso, é muito natural que nós enfrentemos momentos de crise, momentos de dificuldade, momentos de angústia interior, especialmente neste momento em que estamos vivendo, um momento totalmente atípico para a grande maioria de nós, esse momento de pandemia, em que o isolamento social tem sido a nossa conduta, né? O nosso regime de convivência, coisa que nunca esperaríamos vivenciar nessa magnitude, e temos a infelicidade de estarmos perdendo o contato físico com muitos irmãos que estão desencarnando numa crescente cada vez maior. Né? Então é realmente um momento muito difícil e muito triste, mas ao mesmo tempo faz parte de todo um processo evolutivo, faz parte de todo um contexto maior, né, que permitiu com que isso acontecesse para justamente, de alguma maneira, que nós também não temos plena convicção de como seria, alavancar de alguma forma o nosso próprio processo evolutivo. Mas, de fato, muitas vezes entramos nessas crises existenciais de não sabermos para qual caminho nós devemos ir, quais atitudes devemos tomar, uma angústia toma muitas vezes o nosso coração. E aí Emmanuel, magistralmente, traz uma mensagem através de Francisco Cândido Xavier, que está lá no livro Religião dos Espíritos, né? E essa mensagem é chamada Na Hora da Crise. Muito oportuna. E aí eu vou ler para a gente aqui e a gente vai então comentando junto. Então ele vai dizer que na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes inarticuladas dentro de ti mesmo. Perceberás então distintamente o conflito.
É o passado que teima em ficar e o presente que anseia pelo futuro. É o cárcere, a prisão e a libertação. É a sombra e a luz. É a dívida e a esperança. É o que foi e é o que deve ser. Na essência, segundo Emmanuel, é o mundo e o Cristo no coração. Aí ele vai dizer algumas frases, né, dessa dicotomia, desse nosso conflito interior entre o mundo, aquilo ao qual nós estamos ainda muito apegados, a materialidade, a primitividade, a sensualidade, aos vícios, e as vivências mais nobres, mais amplas, mais felizes do ponto de vista espiritual. E aí ele vai dizer: diz o mundo, acomoda-te como puderes. Pede o Cristo, levanta-te e anda. Diz o mundo, faze o que desejas. Pede o Cristo, ama. Não, ou melhor, não peques mais. Não peques mais. Diz o mundo, destrói os teus opositores. Pede o Cristo, ama os teus inimigos. Diz o mundo, renega os que te incomodem. Pede o Cristo, ao que te exija 1000 passos, caminha com ele 2000. Diz o mundo, apega-te à posse. Pede o Cristo, ao que te rogue a túnica, dá também a capa. Diz o mundo, fere a quem te fere. Pede o Cristo, perdoa sempre. Diz o mundo, descansa e goza, aproveita. Pede o Cristo, avança, enquanto ainda tendes luz. Diz o mundo, censura como quiseres. Pede o Cristo, não condenes. Diz o mundo, não repare os meios para atingir os teus fins. Pede o Cristo, serás medido pela medida que aplicardes aos outros. Diz o mundo, aborrece os que te aborreceram. Pede o Cristo, ora pelos que te perseguem e caluniam. Diz o mundo, acumula ouro e poder para que te faças temido. Pede o Cristo, provavelmente hoje, nesta noite, pedirão a tua alma e tudo aquilo que amontoaste, para quem será? Se realmente procuras o caminho justo, ouçamos o Cristo. E a palavra dele, por bússola infalível, traçar-nos-á o rumo certo. Evidentemente, Emmanuel, citando essas passagens, esses ensinamentos que o Cristo nos deixou, ele justamente nos mostra esse caminho a percorrer. E aí, aquela mensagem de Alcine faz muito sentido, dizendo que o Evangelho é um vasto caminho ascensional. Porque, claro, orar pelos que nos perseguem e caluniam. Vamos analisar o nosso dia a dia. Quantas vezes que nós oramos pelos que nos perseguem e por aqueles que nos caluniam? Muitas vezes nós aborrecemos essas pessoas. Claro, porque ainda faz parte daquele passado nosso, em que nós estávamos acostumados a vivenciar. Então é natural que ainda estejamos muito apegados a essas questões do passado, essas questões anteriores que o próprio Emmanuel chama de sombra, ou de cárcere, né, ou de dívida. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que nós miremos no futuro. E aproveitemos, então, a oportunidade que nós temos de conhecer a bússola infalível. Porque nós não podemos dizer que nós não tivemos a oportunidade de conhecer. A nosso próprio benefício. Porque ninguém nos cobrará. Quem nos cobrará será a nossa própria consciência dos atos que nós cometemos, sejam eles bons ou sejam equivocados. Nós temos na mão a nossa bússola. E nós temos que nos esforçarmos para caminhar para onde ela está apontando. É claro que muitas vezes nós cairemos
nós tropeçaremos, nós nos equivocaremos. Isso faz parte do processo evolutivo. Isso faz parte da nossa caminhada. Mas o próprio Cristo diz, como cita Emmanuel, ao invés de nos acomodarmos, precisamos levantar e andar. Cair, eu levanto com humildade, reconhecendo as minhas falhas, reconhecendo que eu sou um espírito em evolução, mas eu caminho. Dizia o Chico que sinto que estou me arrastando, mas para frente. Sinto que estou me arrastando, mas para frente. Então que o nosso arrastar seja para frente. Que a nossa caminhada seja para frente. Que o passado sirva de lição. Mas que nós aprendamos a lição e deixemos o passado lá no passado. Que nós construamos um futuro através de uma vivência mais plena do nosso presente. Aproveitando a bússola que temos. Perdoando os nossos inimigos. Dando àquele que pede. Orando por aqueles que nos fazem mal. Aproveitando a luz. Caminhando enquanto temos luz. Não deixando para amanhã, para a semana que vem, para mês que vem, para ano que vem. Aproveitemos o momento. Não saberemos quando o nosso tempo aqui na Terra terminará. Quando essa experiência, esse curso renovador terá o seu fim. Então, aproveitemos a oportunidade. Aproveitemos a chance que temos de elevar o nosso espírito, de sentir o verdadeiro prazer da alma, que a traça não corrói, que a ferrugem também não corrói. Porque todo o resto ficará. Nem mesmo o corpo que nós temos, que foi escolhido por nós em cada detalhe foi escolhido junto com os espíritos superiores por nós, para que nos servisse de albergue nessa trajetória evolutiva, nem isso vai conosco. Aliás, nem o corpo nos pertence, esse corpo não é meu. Ele é um empréstimo de Deus. Esse corpo é um empréstimo de Deus. E muitas vezes nós achamos que nós somos o corpo. E a gente passa a viver para o corpo. Sendo que quem habita o corpo é o espírito, sou eu. Eu habito esse corpo aqui. E esse corpo ficará. O resto voltará. E quando nós voltarmos da viagem, quando nós colocarmos o nosso barco então no cais, no retorno desta nossa viagem, o que vai ser avaliado vai ser a mochila dos valores e virtudes que nós conseguimos desenvolver nesta encarnação. Não te perguntarão o que tinhas na Terra, qual era o teu carro, como é que era a tua casa, e coisas mais. Isso não vai ser perguntado lá, porque isso lá não faz diferença. É claro que os bens materiais vão nos dar o suporte, a base para que nós possamos vivenciar as experiências. Nós não estamos negando aqui a importância dos bens materiais, não é isso. Mas é o apego. E o tempo destinado a esses bens. Quando, na verdade, quem precisa se elevar é o Espírito. Quem precisa crescer e se expandir é o Espírito que todos nós somos. Então aproveitemos para amar, para perdoar, para fazer o bem, para desenvolver a humildade, para desenvolver a paciência, a caridade. E estimular aqueles que estão ao nosso redor para que junto conosco também possam crescer e evoluir. Que alegria encontrarmos do outro lado, e aí eu cito uma passagem do Evangelho, aqueles que em outro momento me foi dada a chance de colaborar. Que alegria, o sorriso de satisfação, de reconhecimento. Não porque a gente espera por isso, ninguém deve esperar o retorno, mas ao mesmo tempo é muito feliz encontrar pessoas que nos querem bem. Tem uma passagem do livro, eu não lembro qual que é o livro do Emmanuel, do André Luiz, em que haveria uma encarnação de um espírito, e esse espírito, sabendo-se muito endividado, iria ter experiências muito difíceis, desafios muito grandes aqui nessa existência carnal. Ele então começa, desde antes da sua encarnação, potencializar o seu trabalho no bem, o seu trabalho na caridade. Porque ele sabia que aqueles estímulos do bem lhe seriam úteis nessa encarnação. Ele sabia que aqueles muitos que talvez ele tivesse ajudado,
ainda que ele estivesse ajudando sem interesse, né, desinteressadamente, que é a verdadeira caridade, desinteressadamente, ele sabia que eventualmente também precisaria de mãos amigas. E todos nós sabemos como é bom poder contar com um amigo, com uma pessoa querida que nos ouve, que nos entende e que nos abraça, que nos acolhe. Como ajuda nessa caminhada termos pessoas assim ao nosso lado. Mas também como ajuda a ter pessoas que nos desafiam, que nos testam a paciência, que nos testam a humildade, que nos testam a resignação. Né? Porque também vão nos fazer crescer. Então que nós possamos aproveitar a bússola infalível, que são os ensinamentos de Jesus, e dedicar a esta oportunidade mais tempo da nossa vida. Sentemos todo dia 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos e leiamos o Evangelho ou leiamos outra mensagem de cunho moral, de cunho renovador, para que fazendo bem a nós mesmos, através da elevação do padrão vibratório, possamos também colaborar com esse mundo que tanto precisa. Que Jesus nos inspire, nos intua, nos traga a sua luz, o seu amor, para que nós, encorajados, consigamos então continuar caminhando, fazendo bem a todos aqueles que estiverem conosco nesta caminhada. E nesse momento, queria convidar todos e todas para que nós, nesta vibração de paz, possamos endereçar pensamentos de luz e de amor para todos os irmãos que estão passando por dificuldades, sejam em função dessa situação da pandemia ou em outras situações também, que possam se sentir acolhidos pelo nosso amor, que possam se sentir amparados e abraçados pelo nosso carinho e que possam compreender que esta vida terrena é uma passagem e que a resignação, então, vai nos auxiliar, uma resignação ativa, uma resignação que compreende os desígnios de Deus, mas faz o que pode fazer para construir o bem, que essa resignação nos auxiliará muito a transpor as barreiras dessas dificuldades que de fato são oportunidades evolutivas. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, que os amigos da espiritualidade, nossos anjos da guarda também estejam conosco e nos auxiliem nesta caminhada terrena, para que possamos, quando voltar à pátria espiritual, que é a nossa vida verdadeira, possamos estar com a bagagem mais aquilatada. Gratidão pela grande oportunidade, mais uma vez. Um grande abraço aos amigos e amigas que estiveram conosco até agora e que Jesus nos acompanhe e nos abençoe sempre. Que assim seja.